Fala família vascaína, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Caldeirão Cruzmaltino. Sei que estou demorando um pouco para trazer as notícias do Vasco, do dia a dia do nosso Vascão, de tudo que acontece no Vasco, mas eu prometo a vocês que vou trazer mais notícias bem rápidas para vocês. Mas antes de começar a dar notícias, a falar sobre o jogo passado do Vasco, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no nosso canal, no canal Caldeirão Cruzmaltino. Então vamos lá, né? O Vasco que empatou com o Botafogo no domingo passado e na quarta-feira venceu o Macaé num jogo tranquilo. O Vasco só deu Vasco no jogo, o Macaé só deu 2 chutes apenas para gol e o Vasco dominou o jogo inteiro do primeiro tempo até o final do jogo. O Vasco dominou o Macaé, né? E agora o Vasco se encontra na 8ª posição, então o Vasco precisa vencer o próximo jogo, que é contra o Madureira, né? O jogo será no estádio Los Lários, lá em Xerém, então o Vasco precisa vencer o Madureira para continuar subindo na tabela e sair dali, né? De correr o risco de ser rebaixado do Carioca. Mas o Vasco tem que vencer e pelo que eu tô vendo, o Vasco tá evoluindo a cada jogo, né? O Vasco contra o Botafogo não foi lá essas coisas, mas nos 2 jogos anteriores o Vasco até que jogou bem, mas deu mole. E o Vasco contra o Botafogo realmente foi horrível, né? Foi horrível, então quero nem comentar o jogo contra o Botafogo. Mas vamos falar sobre esse jogo aí, porque os gols foram do Gabriel Peck, né? Na sobrada lá pro Gabriel Peck, ele bateu pro gol. Do Marquinhos Gabriel de pênalti. E dele, Matias, o garoto, né? A jovem promessa do Vasco aí, né? Fazendo um golaço, né? O 3º gol do Vasco, fechando o caixão aí pro Vasco e dando a vitória pro Vasco na rodada aí do Campeonato Carioca. E primeira vitória do Vasco no Campeonato Carioca e primeira vitória do Vasco na temporada, né? Então o Vasco vencendo aí seu primeiro jogo e agora vai em busca da segunda vitória do Campeonato Carioca contra o Madureira já amanhã. Isso mesmo, galera, já amanhã às 3h30 da tarde, né? Às 3h30 da tarde contra o Madureira, né? Lá no estádio Los Lários, né? Los Lários, né? Eu acho que é isso o nome do estádio. Lá em Xerém o jogo. Então, por conta da pandemia, o jogo não vai ser em São Januário, não vai poder ser em nenhum estádio do Rio de Janeiro. Então, o jogo foi marcado lá para Xerém, né? Então, botando lá para aquele lado de lá, né? Que não seja para cá, né? Para o nosso estado. Então, vamos lá, né? Vamos lá, porque tem muitas notícias para vocês, galera, hoje. Então, vamos lá. E o Vasco anunciou um novo reforço e o nome dele é Léo Jabá. Isso mesmo. Alguns conhecem, outros não. Uns conhecem porque ele passou pelo Corinthians, não estava no Corinthians, estava lá na Europa, estava jogando futebol europeu, mas ele passou pelo Corinthians, né? Uma passagem assim que diga que ele não teve tanta oportunidade assim no Corinthians, mas o Léo Jabá passou pelo time europeu também lá, só não lembro o nome do time europeu, mas ele passou sim lá na Europa e também pela seleção de base também da seleção brasileira. Então vamos lá, né? E o empresário do Cano confirma que o Cano vai ficar no Vasco sim e que jogará amanhã. Então o Cano está confirmado que vai ficar no Vasco e que vai jogar amanhã. E também surgiu uma notícia que o Cano quer se aposentar no Vasco. Essa notícia eu já não posso confirmar para vocês, né? Mas surgiu essa notícia também que o Cano está desejando se aposentar no Vasco da Gama. Mas não sei, vamos ver, né? Vamos ver, deixa o tempo rolar para ver o que vai acontecer mais para frente. E o Vanderlei, né? O Vanderlei estava rolando boato que o Vanderlei ia acertar com o Vasco, que o goleiro ia acertar com o Vasco, mas o Vanderlei foi isso que rolou, que o Vanderlei recusou o Vasco por conta de salário. Isso mesmo, por conta de salário, o Vanderlei recusou o Vasco, então o Vanderlei não vai vir para o Vasco, vai continuar no Grêmio, e ele recusou o Vasco por conta de salário. E a Ferge informou que Vasco e Fluminense será em Volta Redonda. Lembrando que Vasco e Fluminense é depois desse jogo contra o Madureira. Então Vasco e Fluminense foi marcado para Volta Redonda. No caso Fluminense e Vasco, né? Porque o mando de campo é do Fluminense. Então um jogo que poderia acontecer no Maracanã, mas por conta da Covid não vai ser no Maracanã e o jogo foi marcado para Volta Redonda. O jogo que é depois desse jogo aí contra o Madureira, o jogo de amanhã. Então vamos lá, né? Estreia do Vasco na Série B, galera. Saiu, né? O julgamento saiu, então o juiz lá bateu o martelo e o Vasco vai sim disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E
já saiu a tabela, né? A tabela já saiu a primeira partida do Vasco na Série B e é contra o Operário em São Januário. O Vasco que já estreia em casa e data marcada ainda não tem, mas tem duas datas aí que poderá acontecer o jogo do Vasco, que é no dia 28 ou no dia 29 de maio. É nessas duas datas aí poderá acontecer a estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro Série B. Então vamos lá, né? E também tem outra notícia aqui que eu não sei se o torcedor do Vasco vai gostar ou não vai gostar, que é a volta do Bernardo. O Bernardo foi oferecido ao Vasco da Gama. O Bernardo que já teve passagens pelo Vasco, né? Passagens boas pelo Vasco, mas o Bernardo que não vem dando assim aquele ânimo, né? na carreira dele, fez muitas besteiras, agora com certeza amadureceu um pouco mais, né? Amadureceu mais, né, o Bernardo. Ele estava no Volta Redonda, agora está jogando no Rio Branco do Paraná, né, o Bernardo, e ele sempre declarou seu amor pelo clube, né, seu amor pelo Vasco, e deseja voltar sim ao Vasco, deseja voltar a vestir a camisa do nosso clube. E ele que já falou que se tiver alguma proposta do Vasco, ele volta sim. Então ele está só esperando o Vasco aceitar, né, para voltar para o Vasco. E o empresário dele ofereceu o jogador ao Vasco. Então o Vasco com certeza deve estar analisando aí a contratação do Bernardo para fechar com ele aí, para ele voltar pro Vasco. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar para ver o que acontece, para ver se o Bernardo volta ou não volta. Mas aí eu pergunto a vocês, torcedores, vocês querem o Bernardo de volta ou não pro Vasco? Deixem aí nos comentários, né, se vocês querem ou não o Bernardo de volta para o Vasco. Então é isso, galera. Por enquanto só essa notícia do Vasco, mas assim que eu tiver mais notícias eu com certeza vou trazer para vocês, né? E agora prometo a vocês que com certeza eu vou trazer mais notícias do Vasco bem rápidas para vocês, e desculpa a demora aí por trazer as notícias bem devagar, né? Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!